2.10.20. Tá, então deixa eu compartilhar aqui, que a gente já... Ô, Cris, Eu. onde que você viu a versão lá, tem checar updates. Isso, é o que eu estou vendo aqui agora. Se a gente for em ajuda sobre o GIMP, ele abre a versão e tem um botãozinho aqui para a gente checar o update. Aham. Peraí. Aí a gente consegue ver. Apesar que, assim, eu não fiz, depois que a gente instalou, eu não fiz nenhum tipo de update ainda. Eu desabilitei para fazer automático. Então tá de como a gente instalou. Ele tá abrindo de novo. Oi, Dinei. Aproveitar aqui rapidinho. Sim. Era para recortar a figura, né? E colocar ela numa outra imagem, né? A temática da aula anterior. Isso. Então acho que eu A esqueci gente, disso. na verdade, a gente poderia usar a opção clone, né? Que a gente teria uma figura e íamos fazer mais 3 delas. Mais 2, né? Nós íamos ficar com 3 figuras clonadas, né? Entendi. Apertei, ele só mudou a data. Aparentemente. Mas depois eu vou tentar fazer aqui de novo, ver se vai agora. Tá. Ó, eu mandei lá no grupo do WhatsApp um link de um plugin que eu achei muito interessante e ele não vem, tá? Nessa versão do GIMP. Então eu coloquei o link lá, deixa eu até acessar ele aqui para vocês verem. O que vai abrir aí para vocês dar uma olhada e fazer a instalação. Na verdade, não precisa nem fazer a instalação, é só copiar de uma pasta para dentro da pasta, ele já vai pegar. Deixa eu pegar o caminho aqui. Ó, então aquele link, ele vai abrir essa página aqui, tá? Que tem esse plugin aqui de alfa para logo. Então, o que a gente faz? Só faz o download dele, ele vai pedir para fazer registro aqui, mas ele faz o download normal, tá? Do plugin. Então, não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada. Vamos lá na pastinha de download, e quando a gente abre ele aqui, tá? Então, tem a pastinha, e aqui tem um arquivinho de instalação. Mas, na verdade, esse arquivinho de instalação, ele é só o caminho aonde nós vamos jogar todo esse conteúdo que está aqui dentro. Tá? Então, eu dou um Ctrl A, copio, Ctrl C, né? E vou nesse caminho que ele me dá aqui, ó. Arquivos de programa, pasta GIMP 2, Share, GIMP 2.0, scripts. Então, vamos lá em meu computador, C, arquivos de programa, vamos acompanhando aqui, GIMP 2,
share, GIMP 2.0, scripts, tá? Eu não vou copiar, porque eu já fiz. Então, copiou tudo aqueles arquivinhos lá, vem nesse caminhozinho aqui, tá? Tá aqui o caminho, e só cola aqueles arquivinhos que está dentro da pastinha, dentro dessa pasta. E o que ele vai habilitar para a gente? Ele vai habilitar esse filtro aqui, ó, chamado alfa para logo, tá? Que é sobre o tema da aula de hoje, que a gente vai fazer a criação de uma logomarca para alguma coisa, para um comércio, para uma empresa. E esse recurso aqui, alfa para logo, ele nos dá várias opções, vários recursos para a gente trabalhar com o texto do logo. Tá? Só um segundinho, pessoal, tá dando uma crise de tosse. William, o que você vai perguntar, William? Do link. Ah, eu também ia perguntar a mesma coisa, então eu vou baixar a mão. Voltei, gente. É que eu tô meu vizinho tá pintando a casa aqui. Rapaz, tá uma maravilha para quem tem alergia a tudo isso. Fala aí, gente. Vocês iam perguntar do link. O professor disponibilizou no chat do Teams ou no WhatsApp? No grupo do WhatsApp. Eu olhei lá agora e eu não vi. Que dia que você disponibilizou? Agora. Será que eu coloquei no grupo errado? Acho que você colocou no grupo errado. Eu vou mandar um oi lá no grupo, ó. Oi. Eu mandei no grupo errado. Que legal. Ainda bem que é link para baixar coisas produtivas. Pensou? Apesar que tudo é produtivo hoje, né? Ó. Mandei o link lá, galera. Thanks. Agora a gente vai lá onde mandou errado, apaga e finge de inocente. Ops. Bom, vamos lá. Então, assim, esse filtro aqui, alfa para logo, ele vai deixar que a gente faça vários recursos utilizando fonte. Tá? Então, nós vamos escrever o texto e aplicar alguns recursos dentro desse texto para que a gente construa a nossa logomarca. Tá? Então, por isso, assim, eu não sei se o de vocês vem, o meu não tinha isso, tá? O meu eu tive que colocar o plugin, como eu já coloquei outros plugins também, alguns plugins legais que eu achei aí, que depois eu posso passar uma listinha para vocês desses caminhos aí, para incrementando mais recursos dentro do GIMP. Beleza? Então, o processo é só esse. Faz o download lá do arquivinho, extrai, pega todos os arquivos que estão dentro da pasta alfa, vai no caminho que ele está indicando no TXT, copia e cola, fecha o GIMP, abre de novo, e essa opção aqui, alfa para logo, vai estar habilitada. Perfeito? Bom, Sim, então vamos lá, gente. Vamos começar, vamos criar uma logo aí, vamos começar a ver alguns recursos, né? Para a gente criar uma logo aí, e depois a gente vai incrementando já com os recursos que nós vimos na aula passada. Nós vamos criando um banquinho de informações aí para chegar a uma imagem bem bacana. Então, primeiro de tudo, eu vou criar
tá? Uma nova imagem, vou criar uma área aqui de 1000 por 1000. Tá? Então eu criei uma imagem de 1000 por 1000, porque o meu intuito aqui, eu vou fazer uma logo redonda, tá? Então eu vou criar primeiro uma área quadrada para usar a ferramenta de seleção elíptica, tá? Então é a ferramenta que possibilita com que a gente crie campos redondos. Então eu vou selecionar aqui aonde eu quero. Primeiro eu posso até pôr um fundo aqui. Vamos colocar um fundo azul na nossa imagem aqui para ficar melhor para a gente ver. Então, ferramentas de pintura, vamos pegar o preenchimento e vou colocar o fundo azul aqui. Gente, se eu for mexer na ferramenta e tiver um pouquinho rápido, vocês me falam, tá? O intuito é eu ir fazendo calmo. Eu estou usando até os menuzinhos lá em cima para ficar bem fácil para vocês verem quais ferramentas a gente está usando. Então, aqui eu estou usando o baldinho, que é dentro da ferramenta de pintura, preenchimento, tá? E aos pouquinhos nós vamos pegando os atalhozinhos aqui de todas as ferramentas aí, tá? Então, vamos lá. Fizemos o nosso primeiro detalhe aqui. Bom, como tudo, quando a gente vai mexer com imagem, eu preciso de uma camada para isso. Então, eu vou vir aqui em camada, nova camada, vou deixar com esse nome que ele está me sugerindo aqui, fundo 1, tá? E o importante é que esse preencher com esteja como transparência, porque a gente vai começar a mexer em toda essa parte aí de imagem. Então, reparando aqui, nós temos o fundo 1, que é a nossa camada transparência, e o fundo, que é essa imagenzinha azul que a gente está vendo aí normalmente. Então, agora vamos usar a nossa seleção elíptica e vamos criar aqui a nossa imagem. Eu vou procurar não usar toda a área delimitada em azul, tá? Então, eu vou criar, ok, criei uma área onde será a área do meu logo, tá? Então, nas bordas aqui, a gente pode aumentar e diminuir essas bordas, tá? A gente vai deixando eles aí no formato bem bacana. E agora eu vou começar a fazer uma arte em degradê dentro desse círculo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui em preto, que eu vou fazer um degradê preto, ok, e vou vir na ferramenta de degradê. Então, ferramentas de pintura, degradê, ok? Então, nós vamos fazer um degradê. Então, quando a gente habilitou a ferramenta degradê, ele apareceu todas as propriedades aqui, tá? Então, como que eu vou usar o meu degradê? Primeiro, eu quero uma forma de radial, tá? Para que eu possa escolher um degradê que vem vindo escuro e vai clareando, ou ele vai clareando e vai escurecendo. Isso a gente mexe nessa opçãozinha aqui, ó. Aqui ele está com um degradê escuro para clareando, de frente para o fundo. Se a gente altera aqui, ele começa claro e vai escurecendo, tá? Então, nesse botãozinho inverter é que a gente seleciona. No meu caso aqui, como exemplo, eu vou usar ele clarinho para ir escurecendo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dentro do meu círculo, de ponto a ponto, selecionar como que eu quero que esse degradê seja incluso na nossa logo. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui, vou pegar o ponto mais ou menos no centro, aqui, e vou levar até a extremidade. E vou soltar.
Pessoal, eu estava tentando, passei a tarde toda tentando descobrir o que está acontecendo com a minha placa de vídeo, mas ele está se perdendo, tá? Tem hora que ele se perde. Então, esse fundo degradê aqui, ele teria que começar branquinho e ir escurecendo. Só que aí eu preciso trocar 2 ou 3 vezes de cores para que isso funcione, tá? Então, vou marcar aqui. Ele ficou num tom de degradê bem feinho aqui, não era essa a minha intenção. Deixa eu ver se eu trocar de cor aqui, se ele vai nos ajudar. Vamos colocar um vermelho, mas eu acho que a minha placa de vídeo já está pedindo passagem já. Vou inverter e vou fazer um degradê aqui. Ah, reparem que no vermelho ele fez. Então vamos inverter no preto e vamos ver se ele vai nos ajudar agora. Não quer. Pessoal, eu vou deixar no vermelho mesmo para a gente ver o efeito. A minha plaquinha aqui já está me dando sinal. Agora nem no vermelho ela... Opa, peraí, que eu deixei no preto. Bom, no vermelho ela fez. Então, nós escolhemos um degradê aí, tá? Que no vermelho ele não fica tão nítido assim, no preto ficaria bem mais exemplificado, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um outro degradê no sentido oposto, tá? Para que ele tenha a visibilidade de que os dois lados estão escurecendo e clareando. Se a gente olhar aqui na nossa matriz, na nossa camada, a gente vê o efeito real que vai dar na imagem, tá? É que aqui ele está distorcendo por conta da minha plaquinha de vídeo aí, que já deve estar indo legal. Então, eu vou criar agora um efeito dentro do objeto um pouquinho menor. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui em seleção, encolher, tá? Eu vou marcar essa opção de áreas que continuam fora da imagem e vou colocar aqui um tamanho de 28 e vou dar um OK. Então veja que ele criou um círculo dentro do círculo. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou de novo lá no degradê com a mesma cor, ferramenta de pintura degradê, e vou fazer o caminho inverso. Tá? Eu vou pegar daqui e vou fazer para cá. Então, é como se na primeira imagem que nós fizemos de cima para baixo, ela tivesse clara e fosse escurecendo. E aqui agora a gente está fazendo o caminho oposto, tá? É como se a gente tivesse clara e escurecendo para cima. Então fica um efeito bem legal. Pena que a minha placa de vídeo não está nos ajudando. Mas na hora que vocês forem fazer no computador de vocês, façam num tom preto ou num tom cinza, que fica bem legal na arte final que a gente vai fazer aí. Bom, então criamos os dois degradês. Eu posso vir aqui agora e vou fazer o seguinte: vou criar mais um novo degradê, vou encolher mais uma vez no 28, só que agora eu vou mudar a cor. Eu vou colocar um degradê amarelo, por exemplo. Vou definir e vou fazer de um caminho para baixo. Tá? Então,
nós criamos uma espécie de um escudo. Nós fizemos uma logo, tá? Dentro de um círculo, tá? Pena mesmo que não esteja funcionando aqui, mas depois eu tenho o arquivinho pronto de uns testes que eu fiz e eu mando para vocês verem, embora vocês vão fazer. Então, ok, nós criamos aqui uma logo vetorizada, né? Uma matriz de logo, tá? Se a gente for tirar aqui, a gente consegue ver como que está ficando essa camada. Então, olha só, nós temos a camada vermelha aqui, né? Clareando, e daqui para lá nós estamos fazendo o contrário, tá? Eu acho que eu vou até trabalhar, vamos trabalhar até sem o fundo aí, já ele com a arte final, para a gente ter o visual do jeito que eu queria. Então, essas seleções foi a que nós criamos. Agora eu quero jogar um texto aí dentro, tá? Então eu vou criar um novo arquivo. Arquivo novo. Vou criar aí no tamanho de 800 por 600, mais ou menos. Vou criar uma nova imagem. Então eu vou vir aqui no texto, tá? Vou colocar um tamanho médio aqui, 150. Vou escolher uma cor para ele, um azulzinho aqui meio. E vou escrever aqui, por exemplo, as iniciais do meu nome, tá? Aqui nós temos as opções, né, dentro do texto. Então eu vou colocar ele em negrito. Podemos aumentar o tamanho da fonte aqui. Vamos colocar 180, que eu acho que vai ficar legal. Vejam que aqui ele está como texto. E agora eu vou aplicar aquele recurso que nós colocamos. Então eu vou vir aqui em filtro, alterar para logo, e nós temos todas essas opções aqui para a gente brincar. Eu vou pegar essa neon aqui, que eu achei que ela é bem bacana. Então, ela abre essa caixa de diálogo aí para a gente, tá? Já nos dando como preferência o tamanho desse efeito, qual é a cor de fundo que ele vai ficar e qual é o brilho que ele vai dar dentro desse efeito. Se eu não quiser fazer nenhum tipo de alteração, que também é totalmente liberado, mas eu vou usar o que o GIMP está me dando como padrão e vou dar um OK. Então veja que ele já cria um efeito bem legal para o nosso texto, tá? Ele já cria um efeito de neon como se fosse aquelas luzes de boate, aqueles negócios tudo. Então qual é o próximo passo que a gente vai fazer? Nós temos várias camadas aqui. Então nós temos a camada preta, o fundo. O que nós vamos fazer? Nós vamos remover essa camada branca e essa preta. Então, botão direito do mouse, remover camada, vou na preta, botão direito do mouse, remover camada. E agora eu vou transformar essa imagem em uma só. Então eu vou vir nessa imagem de cima, com o botão direito do mouse, e usar essa opção aqui, ó, combinar abaixo. Tá? Então eu vou juntar as duas camadas. Então, olha lá, onde a gente tinha duas camadas, nós usamos a opção combinar abaixo, botão direito combinar abaixo, e passamos a ter uma única camada, uma única imagem. E agora eu posso vir aqui, tá? Clico com o mouse seguro e vou jogar lá na nossa logo.
Vamos ver aqui. Se eu tenho que habilitar. Ele não está jogando. Opa. Ele teria que nos jogar aqui. Mas a gente pode também selecionar tudo. Vamos colocar o texto num lugar bacana. Bom, então inserimos o texto na nossa imagenzinha que a gente tinha criado. E agora eu vou jogar uma outra imagem dentro do logo. Então eu vou vir aqui, arquivo, abrir, e vou pegar uma outra imagem aqui. Então eu vou tratar um pouquinho essa imagem. Vamos colocar ela como camada alfa, para que a gente habilite. Lembra da opçãozinha da ferramenta? Então eu vou vir aqui e vou tirar isso aqui, vou clicar aqui e vou tirar. Então eu vou levar essa imagem, eu vou dar uma redimensionada nela, porque ela tá um pouquinho grande. Imagem redimensionar. Vamos colocar ela no tamanho de 350. Redimensionar. Vamos ver se essa imagem vai. Também não quer ir. Copiar. Vou jogar aqui na minha logo. Colar. Depois que já colocou essa mãozinha, vamos supor, se eu quiser aumentar ela de tamanho, eu posso aumentar ela direto aí, eu tenho que ir direto na ferramenta de novo? Voltar só Depois nela. que você colocou ela nessa imagem aqui, É. você fala a partir daqui. É. A partir daqui, o que acontece? Como a nossa imagem de fundo é a maior, ele não deixa com que eu selecione ela para redimensionamento. Eu tenho que excluir ela e fazer ela de novo. Porque toda vez que a gente for tentar selecionar a imagem, ó, eu vou clicar numa outra ferramenta, vou clicar para selecionar, e vejam que ele seleciona a nossa imagem como um todo. Uhum. Tá? Porque ela transformou numa camada só. Então, por exemplo, no caso aqui, a gente teria que voltar, né, a imagem e colocar num tamanho maior, para que a gente consiga, de fato, mexer na imagem aqui dentro dessa camada. Tá bom, entendi. Obrigada. Bom, então aqui a gente tem uma imagem quase pronta. Eu poderia incluir mais alguns efeitos, mas dentro dos filtros eu consigo melhorar várias coisas, vários pontos, tá? Na nossa imagem. Por exemplo,
a opção de sombra, eu posso mexer na onde eu quero que eu ilumine um pouquinho mais. Então, eu começo a trabalhar mais a nossa imagem, mais o nosso logo. Lembrando que, assim, né, aqui vai muito da criatividade, vai muito do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa entregar. Mas eu tenho... Vamos melhorar aqui a parte de luz e sombra, que a gente já colocou. Posso mexer um pouquinho no ruído, tá? O ruído são os pixels, como que eu vou querer ver, como que eu vou... Luminosidade. Então, a gente tem uma série de opções, tá? Que a gente pode ir aplicando na imagem como um todo. Ele tem... Bom, esse decorar, eu estava utilizando, eu não tinha ainda utilizando ele, não estava utilizando ele. Mas qual é o problema dele? Por exemplo, quando a gente tira o fundo, tá? No nosso caso aqui está sem fundo. Se eu vim decorar e colocar borda, o que acontece? Na hora que a gente colar essa imagem num fundo branco, por exemplo, a borda vai ficar marcada. Então, ele vai ficar com aquela borda em torno da imagem. Então, às vezes, não é muito legal, que nem no caso da nossa logo, que a gente quer, de fato, que ela seja exibida. Vamos supor que a gente vai estampar a camisa de um time, ou colocar num CD, ou fazer alguma caixinha de presente para alguém. Então, não é legal a gente ter bordas, a gente ter nada em torno, para que a gente ocupe realmente só com o tamanho da imagem, tá? Então, assim, gente, a maneira que a gente cria essas logos, tá? Através do degradê, tem opções para a gente fazer quadrada, tem várias opções. Mas o que eu quis mais mostrar para vocês mesmo é que a gente pode unir dentro de várias formas, tá? Dentro da ferramenta GIMP, unir imagens, texto, essa opção que eu achei muito bacana. Agora vocês vão poder mexer, ver como que funciona cada uma delas, como que fica o nosso texto, porque tudo depende da nossa demanda, né? Se é um negócio um pouquinho mais folclórico, ou é um negócio com menos chamariz, não pode chamar tanta atenção, tem que ser um negócio do impacto, tipo, que agora está na moda, né? A maioria tem várias logos saindo no branco e preto. Então, tudo vai depender do que a gente precisa criar para saber qual ferramenta utilizar, tá? Mas vocês vão ver que instalando o plugin que nós passamos aí, na parte de texto para criação de logo, tá? Vai ser bem bacana, vai ser bem legal, vocês vão conseguir fazer muita coisa. E sempre lembrando assim, vocês viram que eu usei alguns recursos das primeiras aulas que nós tivemos, como para mexer nessa imagem que a gente incluiu lá, que eu usei a ferramenta para a gente tirar os fundos, etc. e tal. Então, é como eu disse para vocês, é bem acumulativo mesmo. Então, a cada aula, a gente vai ver que eu preciso do recurso anterior para melhorar um recurso novo. Tá? Então, a gente está sempre usando os recursos que a gente está vendo, vai ser bem legal para que a gente, no final de tudo, alcance uma imagem bem nítida, bem legal de se trabalhar aí. Ok? Sim. Tranquilos? Tranquilo. Dúvidas? Toda vez quando vai fazer. E lembrando assim, gente, que nem
a gente pode pegar uma imagem pronta na internet e também melhorá-la, né? Desde que essa melhoria mude totalmente o foco da imagem. Mas, assim, no início é legal ir criando e mexendo nas opções para a gente poder conhecer. Olha aí, tem uns recursos aqui que são muito legais. Beleza? Beleza, Vamos. Ednei. Oi? Eu vou aproveitar para perguntar, porque eu não achei aqui no meu GIMP. Onde que tá as formas que o professor utilizou? Elíptica? Aqui, ó, sempre em ferramentas de seleção. Certo. Ah lá, vai ter a regular, a retangular, elíptica, a tema Seleção livre. elíptica, agora eu vi aqui. E é que tem hora que ele não aparece nos botõezinhos aqui, né? Isso, Isso aí é uma parametrização. Lá naquela primeira aulinha que nós ficamos vendo, lá ele tem Aham. como a gente personalizar essa barra nossa aqui. Mas ele vai estar aqui em ferramentas de seleção. Não, maravilha, deu certo aqui. Beleza? Beleza. Tranquilo, gente? Pra Vamos mim tá criar tranquilo agora. Vamos criar nossa logo aí então, personalizada, cada um criando a sua.